Olá, gente. Estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos falar sobre o capítulo 6 do livro A Igreja Centrada. Só relembrando os irmãos, o que nós já vimos lá atrás, nós falamos sobre a introdução ao livro, o porquê desse livro ter sido escrito e falamos sobre um pouco dessa visão teológica da Igreja Centrada. E essa visão teológica, esse DNA de uma igreja equilibrada, de uma igreja centrada, uma igreja de grandes centros, precisa ter três elementos. Um é o evangelho, o outro elemento é a cidade e o outro elemento é o movimento. Então é sobre isso que o livro trata nessas três divisões. Começamos então a falar sobre essa primeira parte, esse primeiro elemento de toda a igreja centrada, que é o evangelho. E essa parte é dividida em outras duas partes, né? Uma falando sobre a teologia a partir desse evangelho. E aí, então nós vimos no capítulo 1 que o evangelho não corresponde a tudo. Nós vimos no capítulo 2 que o evangelho não é algo simples. E no capítulo 3 nós vimos que o evangelho influencia todas as coisas. Então aqui a gente tinha a ideia de tentar esboçar o conteúdo do evangelho e etc. Depois, algumas aulas, começamos a falar sobre então o que esse evangelho precisa promover. Ele promove então uma renovação, uma transformação pelo evangelho, quando é no indivíduo e quando é num grupo de pessoas, a gente chama isso de avivamento. Então nós vimos lá no capítulo 4 a necessidade dessa renovação pelo evangelho. Na semana passada nós vimos a essência, a natureza dessa renovação pelo evangelho. E hoje então nós veremos a obra da renovação pelo evangelho, tá? Nós veremos este capítulo hoje e com esse capítulo encerramos essa primeira sessão do evangelho e a partir da semana que vem então entraremos na sessão da cidade, em que veremos essas partes aqui, tá? Então, vamos para a aula de hoje, capítulo 6, a obra da renovação pelo evangelho. Então, vamos começar com os meios. Quais são os meios dessa renovação? Como, então, já que a gente já viu a necessidade, já que a gente já viu a natureza dessa renovação, então, quais são os meios para nos apropriarmos desta renovação pelo Evangelho? Claro, sempre conduzida pelo Espírito Santo, tá? Então, esses meios que veremos sempre são instrumentos que o Espírito Santo usa para renovar a nossa vida. Então vamos a eles. O primeiro desses elementos da renovação pelo Evangelho é a oração extraordinária, ou seja, a oração que não é comum, que não vemos todos os dias em momentos em que o avivamento, a renovação não tem acontecido. Então, o Tim Keller, baseado em outro autor, ele vai falar sobre a diferença entre reuniões de oração, por exemplo, chamadas de manutenção, e reuniões de oração de vanguarda. Esse segundo tipo é o que acontece na renovação pelo Evangelho. Então, reuniões de oração de manutenção, que seria isso? Seriam orações ou reuniões de orações curtas, orações muito mecânicas, muito decoradinhas, muito sem espírito, sem vida, e reuniões centradas nas necessidades físicas da igreja, tanto dos indivíduos quanto da igreja em si. Então, são muito focadas nelas mesmas, são muito egoístas, são muito materialistas, mecanicistas, são apenas de manutenção daquilo da vida comum, tá? Já em momentos de renovação e para a renovação também, as reuniões de oração de vanguarda são necessárias, como as que vemos, por exemplo, em alguns momentos na história bíblica, como em Êxodo 33, Neemias capítulo 1, Atos capítulo 4.
E aí a característica delas, né, fazendo o contraponto à reunião de manutenção, é que ela é composta de súplica para receber graça, para confessar pecados e nos humilharmos. Então, são reuniões em que as pessoas suplicam, clamam a Deus para que elas recebam essa misericórdia e graça a fim de que elas sejam contristadas pelos seus pecados e que elas confessem os seus pecados, que abandonem os pecados e que se humilhem na presença de Deus e uns dos outros. Então, é esse tipo de oração que promove e que é resultado dessa renovação pelo Evangelho. Ainda uma segunda característica dessas reuniões de oração de vanguarda é a compaixão e zelo pelo crescimento da igreja e por alcançar o perdido. Então são reuniões em que se ora verdadeiramente, especificamente, tem os nomes das pessoas que queremos alcançar e então se coloca isso diante de Deus de maneira insistente, de uma maneira repetida, com compaixão, com zelo, para que a igreja cresça, para que veja o reino de Deus sendo manifestado e o perdido sendo alcançado e transformado. Por exemplo, Atos 4 é citado aqui, é um exemplo interessante disso acontecendo, quando depois de os discípulos terem sido ameaçados pelas autoridades religiosas da época, eles não pediram proteção para si mesmos ou si próprios e pela família. Só pediram coragem para continuar pregando, o que é muito incrível para a gente, porque quando a gente passa por momentos de dificuldades, principalmente no serviço a Deus, a gente ora pela dificuldade, para que Deus nos livre daquilo. Mas mesmo que eles pudessem ter orado por isso, eles oraram para pedir coragem para que em meio às dificuldades e ameaças, eles continuassem pregando. Ou seja, eles tinham essa compaixão e zelo por crescimento da igreja e por alcançar o perdido, que era maior do que o medo dos seus próprios interesses e da sua própria vida ser ameaçada. Essa é a segunda característica. E a terceira característica dessas reuniões de vanguarda é o anseio por conhecer a Deus, por se relacionar com Ele, por ver a sua face, por vislumbrar a sua glória. Então, não são reuniões apenas marcadas por o interesse nas coisas que Deus pode dar, senão um interesse pela própria pessoa de Deus. Então, são reuniões muito diferentes das que estamos acostumados tantas vezes. São reuniões que promovem e representam um profundo anseio, um profundo desejo por se relacionar com Deus, por experimentar de Deus. Não só apenas conhecê-lo intelectualmente, mas experimentá-lo, caminhar com Ele, vislumbrar a sua glória, contemplar a sua face na face de Cristo. Então é esse tipo de reunião de oração que promove, que é um meio e também um resultado da renovação pelo Evangelho. Então, percebam que isso é bem diferente, e aqui eu já quero trazer uma aplicação. Os grupos que nós temos, sejam eles pequenos grupos para estudo ou para oração, que busquemos esse tipo de característica e menos esse aqui. E eu acredito que isso pode trazer grandes resultados e grandes renovações e transformações para a nossa vida, a vida da nossa igreja. Mais do que oração extraordinária, ou além disso, um outro meio para a renovação do Evangelho é a própria redescoberta do Evangelho. Então, essa redescoberta do Evangelho com ênfase particular no novo nascimento, nessa regeneração que é feita pelo Espírito Santo em nosso coração, nos trazendo vida. Então, ênfase nisso e ênfase na salvação unicamente pela graça, mediante a fé. Essas são as ênfases por conta da redescoberta do Evangelho que tantas vezes se faz necessárias em nosso meio, apesar de sermos chamados, né, de evangélicos.
Isso não quer dizer que o evangelho esteja sempre sendo o centro da nossa vida comunitária ou individual. Por isso que a redescoberta do evangelho se faz necessária, com ênfase nessa ideia do novo nascimento, de que somos regenerados pelo Espírito Santo, e na salvação que não vem pelas nossas boas obras ou pelo nosso desempenho, mas unicamente pela graça. E aí, então, nessa redescoberta do evangelho, o foco do evangelho da graça pode se perder de várias... Então, né, por conta de o foco do evangelho da graça se perder de várias maneiras, é que se faz necessário a redescoberta do evangelho. E ele se perde de que maneiras? Ele se perde, por exemplo, pela heterodoxia, ou seja, pela doutrina falsa, pela doutrina que não corresponde à sã doutrina das Sagradas Escrituras. Então, quando nós começamos a ter uma má teologia, uma doutrina equivocada, isso perverte a vida da igreja e se faz necessário a redescoberta do verdadeiro evangelho, porque a doutrina importante do evangelho foi corrompida. Por exemplo, aqui dizer que Jesus é inferior a Deus ou que não era o próprio Deus, isso aqui seria uma heterodoxia e ela fere o evangelho, por isso ele precisa ser descoberto. Mas não só desse jeito o foco no evangelho da graça se perde. Ele se perde também com uma ortodoxia, ou seja, com uma doutrina correta, uma doutrina direita, só que uma doutrina que não gera vida, uma doutrina morta, uma doutrina apenas intelectual, mas que não produz transformação ou renovação. Apenas criam-se um monte de cabeções teológicos, mas que não tem vida e não tem relacionamento com Deus, mas apenas se orgulham de uma doutrina correta. Dessa mesma forma, uma redescoberta do evangelho se faz necessária. E também, um outro meio de se perder o foco no evangelho é através de desequilíbrios e ênfases incorretas. Por exemplo, quando movimentos e igrejas dão muita ênfase em defender o evangelho, né, em defender através da apologética o cristianismo ou a Bíblia, o que não é errado de maneira alguma, mas fazem isso sem a propagação do evangelho em si. Ficam defendendo tanto e dando tanta ênfase em argumentos apologéticos que acabam não pregando de maneira alguma o próprio evangelho, o próprio cerne, a própria essência da Bíblia, que é o evangelho. Então, não estou dizendo que isso é problemático, tá? A defesa da fé apologética, eu sou um apaixonado em apologética, mas fazer isso sem dar ênfase suficiente à própria propagação do evangelho, daquele que pode levar alguém das trevas para a luz, então isso aqui produz um desequilíbrio que vai se perder do foco do evangelho. Ou ainda, uma ênfase muito grande em profecia e dons espirituais, ou ainda na discussão de criação e evolução, em mecanismos de ministério, em organização eclesiástica, uma série de outras coisas. Não é que isso aqui em si é errado, mas quando a ênfase é muito grande nisso, e aí em contrapartida existe pouca ênfase nas doutrinas essenciais da graça, na justificação pela fé, na conversão, né, no novo nascimento, então aí a gente tem um ministério desequilibrado com ênfases incorretas, que a gente perde o foco no evangelho da graça e se faz necessário uma redescoberta do evangelho, então, como um meio para a renovação do evangelho. Então, essa pouca ênfase, né, aqui, não são transmitidas essas doutrinas, essas ideias, de tal modo que façam sentido à vida dos ouvintes. Até se fala disso aqui, mas sem vida. Até sabem a teoria, mas não as implicações e o poder dessas doutrinas. Então não é que esse tipo de desequilíbrio e ênfase é só porque não se fala nisso. Às vezes pode até falar, mas fala sem vida e sem a consciência das implicações e do poder que repousa nessas doutrinas tão importantes aqui. Então,
a redescoberta do Evangelho, ela passa por um foco no Evangelho da Graça, que tem cuidado para não cair em heterodoxia ou numa ortodoxia, uma doutrina correta mas morta, ou em desequilíbrios e ênfases incorretas no ministério. E também, nessa redescoberta do Evangelho, podemos dizer que existem muitas igrejas ortodoxas, ou seja, com uma doutrina correta, em que o Evangelho precisa ser redescoberto e então esclarecido e aplicado aos corações. Então, reenfatizando, não são só nas igrejas que abandonaram a sã doutrina que precisam de uma redescoberta do Evangelho. As igrejas corretas, as igrejas tradicionais, as igrejas com boa teologia, precisam também redescobrir o Evangelho para que ele seja esclarecido e aplicado não somente às mentes, ao intelecto, mas ao coração. É lá que o Evangelho produz transformação e ele não é apenas uma mensagem intelectual, ele precisa ser uma mensagem absorvida pelo coração, que é o centro do homem. E aí então esse centro é que dele saem as motivações, as volições e a intelectualidade, a razão, e esse coração como centro que precisa ser atingido, precisa ter o Evangelho aplicado a ele. Então, o meio para a renovação do Evangelho é a oração extraordinária, a redescoberta do Evangelho e a aplicação do Evangelho ao coração, como acabamos de falar. E aí, como que aplicamos o Evangelho ao coração? O Tim Keller vai citar então 5 maneiras de fazermos isso. A primeira delas é pela pregação cristocêntrica, tá? Já que Cristo é o Evangelho, já que Cristo é o personagem principal da redenção, então uma pregação não pode faltar ou não estar baseada, fundamentada, centrada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Então é através dessa pregação focada, centrada em Jesus, é que então aplicamos o Evangelho ao coração. Ainda, pelo treinamento de líderes leigos, ou seja, pessoas que não são formadas em seminários, que não têm uma formação teológica, acadêmica. Então, aqueles que têm, treinam líderes leigos que ministram o Evangelho a outras pessoas, ou seja, é encarada a vivência cristã, o ministério cristão, não apenas de maneira clerical, em que só o clero, em que só os líderes, em que só os formados em teologia fazem alguma coisa. Mas esses que têm um treinamento treinam outros líderes que são leigos, que nunca vão para um seminário, para que eles possam ministrar o Evangelho às outras pessoas. Tanto com ênfase no conteúdo, então esse treinamento precisa envolver ministração de livros, de conteúdo, de aulas. O conteúdo não é descartável aqui, mas não só isso, como muitas vezes é a nossa tendência de enfatizarmos tanto o conteúdo e o contato pessoal é menosprezado muitas vezes. Esse treinamento precisa ser no caminhar junto, no contato pessoal, assim como Jesus, assim como Paulo fizeram. A instrução que Paulo deu para os seus discípulos, ela foi, de fato, teve conteúdo, haja vista as cartas que Paulo escreveu, as epístolas, mas também andaram com ele. Silas, Timóteo andaram com Paulo e tiveram esse contato pessoal no treinamento desses líderes para que ministrassem o Evangelho a outras pessoas. Uma terceira forma de aplicar o Evangelho ao coração é pelo ministério de pequenos grupos, com foco em uma dimensão experiencial. Nós já vimos isso há 2 aulas atrás, que o Evangelho precisa ser uma mensagem central, que não é apenas a base para as nossas doutrinas, mas também para a nossa experiência. Nós precisamos ter experiência com essa teologia, com a doutrina do Evangelho, com o próprio Deus. Então,
Nessa ideia, falar de quanto Deus é real em suas vidas. Então, essas marcas aqui que eu vou dizer são marcas do que o ministério de pequenos grupos que quer aplicar o evangelho ao coração precisa ter. Então, primeiro, é uma reunião em que se fala de quanto Deus é real na vida de cada pessoa. Então, elas testemunham das experiências que elas têm com Deus, numa dimensão experiencial, o quanto Deus se mostra vivo e real no dia a dia da sua vida, não só em momentos fáceis, mas também em momentos difíceis, em momentos em que as pessoas percebem Deus nos seus sofrimentos e nas suas angústias e nas suas dificuldades. Ainda, nesses grupos, nesse ministério de pequenos grupos, ainda há espaço para se confessar os pecados mais constantes e difíceis. Não se joga conversa fora. Não é apenas um estudo bíblico, como geralmente os pequenos grupos hoje em dia são. Mas há espaço para que as pessoas confessem os seus pecados, se humilhem diante de umas das outras, pedindo socorro e ajuda e oração, e todos gastem tempo com seriedade lidando com essas questões que são essenciais na renovação pelo Evangelho. Ainda, explicar como Deus tem lidado com elas por meio da palavra. Então, o que Deus tem falado com você na semana, como você tem aprendido de Deus e experienciado dele, e isso ser compartilhado com outras pessoas é uma marca desse ministério de grupos com foco em uma dimensão experiencial. E por último, falar do progresso na vida de oração. Então, até uma prestação de contas de como que você tem crescido em relação à qualidade e à quantidade das suas orações na semana, e uma forma de prestação de contas e de incentivo no progresso na vida de oração faz parte essencial desse grupo pequeno com ênfase numa dimensão experiencial. Uma outra forma de aplicar o evangelho ao coração, então, é através das conversas. É nas conversas pessoais que o evangelho pode ser aplicado de forma mais específica e direta. Então, não é apenas naquilo que se faz na igreja, ou nos púlpitos, ou nas aulas, mas essa aplicação do evangelho ao coração se dá nos momentos informais, nos momentos de conversa, nos momentos corriqueiros e cotidianos, em que o evangelho ele é aplicado de uma maneira precisa e constante às mais variadas formas na nossa vida. Então, é importante que esse ponto aqui esteja ligado com esse, porque através de líderes leigos que ministram às outras pessoas o evangelho através do conteúdo e contato pessoal, nesse contato, conversas acontecem em que o evangelho é aplicado de maneira específica e direta a cada situação, a cada circunstância que cada indivíduo diferente tem passado. Tá? Lembra que a gente falou que o evangelho é rico e por isso ele pode ser contextualizado a cada situação. Não é tanto o conteúdo da conversa do cristão, às vezes, que causa o impacto, mas o espírito e caráter renovados pelo evangelho falam muito alto que as pessoas então passam a querer ouvir sobre o conteúdo, né? O contato pessoal, muitas vezes, através desse espírito e caráter renovados, levam as pessoas a quererem ouvir esse conteúdo. Então, pessoas humildes, humilhadas pelo evangelho, pessoas que não egoístas e que se preocupam com as outras, generosas, acabam chamando atenção através do seu espírito e caráter renovados para o próprio conteúdo do evangelho. E ainda nessas conversas, mudanças de vida extraordinárias e visíveis, além de conversões inesperadas, podem levar outros a um autoexame profundo e criar um senso de anseio espiritual e expectativa na comunidade. Então, isso aqui deve ser buscado a partir dessas conversas que se aplica o evangelho de forma direta e específica, para causar
profundo senso de anseio espiritual e expectativa na comunidade que cerca essas conversas todas. E ainda, uma quinta forma de aplicação do evangelho ao coração é certificar-se de que os oficiais, os presbíteros, os diáconos, sabem aplicar o evangelho ao coração das pessoas no aconselhamento pastoral. Então, pensando na ideia de que presbíteros e diáconos são liderança da igreja para a edificação do corpo de Cristo, então os pastores, por exemplo, precisam se certificar de que esses oficiais sabem no aconselhamento pastoral, e não necessariamente oficial, não necessariamente no gabinete, mas naqueles aconselhamentos informais, na casa das pessoas, na visitação, no dia a dia, no final do culto. Esses aconselhamentos pastorais, eles são devidos e adequados e com habilidade de aplicar o evangelho ao coração nas mais variadas formas e nas circunstâncias em que as pessoas se encontram. Uma dica aqui é verificar o quanto as pessoas, então a dica para esses que aconselham, o quanto as pessoas aconselhadas sabem e o quanto elas sentem. Tá? Existem pessoas que sabem muito, mas experimentam pouco, sentem pouco. Elas sabem muito de Deus, da Trindade, de doutrinas bem profundas, mas elas sentem pouco apreço por Deus, pela sua palavra. Já outros têm uma experiência ou uma sensibilidade enquanto a Deus e a sua palavra, mas têm pouco conhecimento. Então a ideia é que se equilibram essas duas coisas que não podem ser escolhidas. E ainda detectar formas de autorretidão e justiça baseada nas obras, né, o moralismo, e mostrar como é possível escapar dessas coisas. Os líderes, aqueles que aconselham, precisam ter isso em mente. Eles precisam detectar na fala das pessoas, na atitude das pessoas, essa forma de moralismo e mostrar como o evangelho se aplica a esse tipo de tendência natural no coração humano. Tá? Essas são todas cinco formas de aplicar o evangelho ao coração como um meio para a renovação pelo evangelho. E por último, como um meio da renovação pelo evangelho, nós vemos o evangelho e a inovação, tá? A criatividade, a inovação. Só como parênteses aqui, o próprio Tim Keller admite que os meios principais, os meios que o Espírito Santo usa, os meios revelados na Escritura Sagrada, são esses aqui citados, tá? Esses são os meios que o Espírito Santo usa: oração, pregação da palavra, vida comunitária na igreja, uso apropriado dos sacramentos, isso que o Espírito Santo usa. Mas existe um estudo histórico dos avivamentos que já ocorreram na história da igreja, e foi percebido que nesses avivamentos há sempre uma inovação e uma criatividade envolvida. Então, apesar de os meios principais realmente serem esses da pregação, do pastoreio, da adoração e da oração, notamos na história dos avivamentos que geralmente algum método inovador na transmissão do evangelho está presente. Por exemplo, em alguns avivamentos, e ele cita esses avivamentos, a pregação ao ar livre foi um fator de inovação e de criatividade que foi importante para a propagação do evangelho naquele avivamento. Ou, por exemplo, a inauguração e instauração de grupos pequenos também ajudou muito em certos avivamentos, como elemento de inovação. Ou ainda, reuniões de oração semanais dirigidas por leigos. Isso foi um elemento novo na época e que também gerou muito resultado naquele avivamento. Não é só por conta dessas coisas, mas se acompanhado principalmente desses elementos principais, desses elementos essenciais, então isso ajuda. Ou, por exemplo, a própria imprensa. Muitos vão dizer que ela teve um papel significativo ao extremo na propagação da reforma protestante, em que a Bíblia estava sendo agora traduzida na linguagem do povo e então ela estava sendo transmitida agora de uma maneira massificada para que as pessoas tivessem acesso às Sagradas Escrituras. Então, esses aqui são meios
são inovações que envolvem criatividade e que podem e que devem ser pontos de atenção para que a gente uh, para que a gente some isso a esses outros meios que nós já estamos cansados de saber, para que busquemos essa renovação do Evangelho através do Espírito Santo usando essas ferramentas, tá? Bom, então esses são os meios da renovação pelo Evangelho. E agora nós vamos dar um zoom, vamos dar um foco em um desses meios que é de suprema importância, que é a própria pregação que promove a renovação pelo Evangelho. Aqui vocês vão talvez sentir que eu esteja falando mais sobre a necessidade de pastores e daqueles que pregam e daqueles que dão aula e daqueles que estão à frente ouvir. Mas eu quero mostrar que assim como as cartas pastorais, assim como a Timóteo ou a epístola a Tito foram escritas para toda a igreja, apesar de terem escritas para um pastor, então 1ª e 2ª Timóteo foram escritas por Paulo para Timóteo. Tito foi escrito por pastor Tito. Mas toda a igreja lê essas epístolas e toda a igreja é edificada. Por quê? Os pastores nada mais são do que modelos do rebanho. Então eles precisam obedecer aquilo que está escrito nessas epístolas, sim. Mas toda a igreja precisa seguir o modelo do pastor. Ou seja, essas cartas são para todos. Então essa pregação que promove a renovação do evangelho, por mais que a ênfase tenha sido dada para a gente que prega, né, oficialmente falando, todas as pessoas são chamadas a pregar em diferentes contextos, para diferentes pessoas, em diferentes ocasiões. Então todas são chamadas. Então não restrinja o que eu vou falar agora somente a pastores, somente aqueles que estão nos púlpitos de madeira na frente das igrejas, mas todos precisam aprender a importância e pregar o evangelho de maneira que promova a renovação, tá bom? Então, tendo dito isso, 5 formas então dessa pregação que promove a renovação pelo evangelho, tá? Então, essas 5 formas eu vou falar em forma de imperativos. Então, primeiro imperativo: pregue para fazer distinção entre religião e evangelho. Então nós já temos visto isso, nós já vimos em aulas passadas o que o evangelho ele é uma terceira via, ele não é moralismo e ele não é antinomismo, ele não é religião e não é irreligião. Então a gente precisa pregar para fazer distinção do evangelho com aquilo que pode ser confundido com ele. Por exemplo, legalismo por um lado e relativismo e religião por um lado, o evangelho está no centro. Então toda pregação nossa precisa mostrar como o evangelho difere principalmente de religião, porque de irreligião a gente já meio que sabe. Pra gente que vive na igreja, isso é comum pra gente perceber que isso aqui não tem nada a ver com isso. Mas muitas vezes isso é confundido com isso. Por isso a importância das nossas pregações fazerem distinção entre uma pregação moralista e uma pregação fundamentada no evangelho. Em segundo lugar, devemos pregar tanto a santidade quanto o amor de Deus para transmitir a riqueza de sua graça. Então, é muito comum que pastores e igrejas e ministérios deem ênfase ou na santidade de Deus, então são igrejas bem sérias, igrejas que exigem santidade dos seus membros e igrejas que têm muito medo de Deus, porque Deus é um Deus que pode mandar um raio a qualquer momento e que ele pode punir você por qualquer coisa, e elas estão com constante temor e geralmente são muito críticas em relação aos outros. Por outro lado, tem ministérios e igrejas que apontam muito para o amor de Deus e acabam sendo liberais, acabam
não tendo um compromisso com a santidade, porque afinal de contas Deus é Pai, Deus é amor e Deus ama de qualquer forma. E venha para Cristo como você está e continue assim porque Deus te ama. Então, ênfases desproporcionais em certos atributos de Deus são prejudiciais para essa renovação do evangelho. Então as nossas pregações precisam estar cheias da santidade e do amor de Deus para transmitir a riqueza de sua graça. Então, por exemplo, Jesus era tão santo que teve de morrer por nós. Nada menos que isso satisfaria sua natureza santa e justa. Então, isso aqui é um exemplo de como a gente prega dando ênfase certa na questão da santidade. Então, ele era tão santo que ele teve de morrer por nós, porque ele precisava satisfazer a ira santa e justa de Deus. E sem isso, a gente não teria a justiça de Deus satisfeita. Então, dessa forma, isso acaba com o liberalismo, né? Com uma visão muito aberta, com uma visão que Deus é amor, você pode viver do jeito que você quiser, porque Deus é santo. E Jesus mostra isso ao morrer por nós na cruz, para satisfazer a sua justiça. Por outro lado, ele era tão amoroso que teve prazer em morrer por nós. Ele não somente teve, mas ele teve prazer em morrer por nós. Nada menos que isso satisfaria o seu desejo de nos tornar seu povo. E esse tipo de pregação acaba com o moralismo. Então, nas nossas pregações, a gente precisa ter essa ênfase certa, tanto na santidade quanto no amor, na graça e na misericórdia de Deus. Se você escolher uma dentre a outra, você então vai ter um ministério desequilibrado. E aí então você vai perder os resultados dessa renovação pelo Evangelho. Uma terceira forma de a pregação promover a renovação pelo Evangelho é que nós devemos pregar não somente para tornar a verdade clara. Nós não devemos apenas ser bons professores, bons comunicadores, mas também tornar a verdade real. Esse é o nosso desafio. Então, a pregação não pode simplesmente ensinar o que o povo deve fazer. Ela deve representar o Cristo de tal maneira que ele cative o coração e a imaginação mais do que as coisas materiais. É dessa forma que a gente deve pregar, mostrando Cristo de maneira que ele cative o nosso coração, que ele nos transforme a nossa imaginação, os nossos sonhos, as nossas vontades, mais do que as coisas materiais fazem. É esse tipo de objetivo que a gente deve ter ao pregar. Não somente sermos claros, não somente para que as pessoas entendam, isso é fundamental, mas tornar aquilo que estamos falando real, vivo. Eu lembro do Paul Washer falando certa vez que depois de uma experiência dessa de renovação que ele teve a partir do Evangelho, ele passou a ver Cristo de maneira mais real do que qualquer pessoa ao seu redor. A experiência que ele tinha com Deus era mais real, Deus era mais real para ele do que qualquer pessoa ao redor. Talvez você passe por momentos hoje de que quando você fecha os seus olhos para orar, você fica na dúvida se de fato tem alguém te escutando do outro lado. Por mais que você saiba muita coisa da Bíblia ou tenha um conhecimento claro e até fale de maneira clara do Evangelho, você tem dúvidas de se Deus é real mesmo, se Deus te escuta e se Deus te ama. É com esse tipo de ênfase, com esse tipo de objetivo que nós devemos pregar o Evangelho, representando Cristo de maneira que ele Cristo cative o coração e a imaginação mais do que qualquer outra coisa no mundo. Para isso, é necessário, então, mais do que argumentação intelectual. É necessário mais do que apologética. É necessário mais do que sermos claros. É preciso que revelemos a beleza, o encanto, a majestade
majestade de Cristo. É disso que precisamos. Precisamos ser fascinados pela beleza de Cristo e testemunharmos dessa beleza, dessa satisfação, dessa alegria que repousam em Jesus Cristo. A pregação clara é o meio que visa tornar a verdade mais real ao coração dos ouvintes do que era antes. Então, as pessoas geralmente reclamam: eu já ouvi esse texto, eu já ouvi essa pregação já na vida, eu já vi uma grande exposição desse texto. Mas nós pregadores, e todos nós devemos ser pregadores em alguma medida, nós não devemos querer apenas falar sobre novidades para a vida das pessoas. O cristianismo, a pregação bíblica não tem em vista falar novidades. A pregação bíblica visa tornar aquela verdade muitas vezes já conhecida agora mais real ao coração dos ouvintes. De uma maneira que renove as suas mentes e corações para uma renovação a partir do Evangelho. Então não espere, quando você vai à igreja, ouvir coisas simplesmente novas. Eu não ouvi nenhuma novidade hoje, como se isso tivesse valor para minimizar uma pregação. Não! A Bíblia é um livro que já terminou de ser escrito. Se você decorar a Bíblia toda, talvez você não vá encontrar novidade nenhuma ao lê-la outras vezes. Mas o desafio é tornar aquelas verdades conhecidas agora de maneira mais real ao coração do que já foi antes. Por isso que a gente diz que a Bíblia é viva. Porque a Bíblia é inesgotável. Por conta disso. Porque ela, cada vez mais, a partir da operação do Espírito Santo e de boas pregações e de ministérios adequados, ela se torna mais real ao coração dos ouvintes. Então a função da pregação é dar vida ao conhecimento. E não simplesmente trazer conhecimento, mas é trazer vida. É como uma das pregações mais sublimes que existem na Bíblia, na minha opinião, que acontece lá na passagem que Natã, o profeta Natã, fala com o rei Davi. E ele conta uma história, ele faz uma pregação, ele conta uma ilustração de um homem que tinha muitas ovelhas e um homem pobre que tinha uma ovelha só. E o homem que tinha muitas, então, recebe um convidado e ele, em vez de pegar das suas ovelhas, ele mata uma ovelhinha do pobre que só tinha uma. E aí, então, Davi fala: isso é inadmissível e esse cara merece morrer. E aí, então, Natã olha para ele e fala: tu és o homem. Ele tornou a pregação viva na vida dele. Davi sabia que aquilo era errado. Perceba, Natã poderia ter chegado para ele: pô, Davi, então, fazer isso é errado. Ele poderia ter apenas falado de uma verdade clara. E Davi poderia ter falado: Natã, vai procurar o que fazer. Mas porque ele falou de uma maneira em que tornou aquela realidade vívida, real, com uma ilustração, Davi percebeu a asneira que ele tinha feito por conta da pregação que Natã fez. Então ele foi transformado. É dar vida ao conhecimento que temos ou que ainda não temos, mas isso também faz parte da pregação. É o propósito da pregação que visa uma renovação pelo Evangelho. Uma quarta maneira, e que é exposta aqui como uma regra, uma ordenança para a gente, é pregar a Cristo em cada texto bíblico. Tá? Então, o que é isso? Então, é pregar Jesus como ponto e a mensagem principal de cada texto. Não como um mero detalhezinho que a gente fala só para parecer cristocêntrico, mas ele precisa ser a mensagem central. E o próprio Jesus acreditava que ele era a mensagem central de toda a Bíblia. Então não é forçação de barra da nossa parte. Por exemplo, em Lucas capítulo 24, Jesus deixa muito claro que cada parte, cada aspecto da Bíblia apontava para ele mesmo e para sua obra redentora.
Na verdade, eu acredito que vai mais longe. Não somente a Bíblia inteira aponta para Jesus, mas toda a história nesse universo, toda a literatura, cada coisa neste mundo, de alguma forma, aponta para Jesus. Cada coisa encontra a sua função na medida que aponta para Jesus de alguma forma. Cada história bonita que você já leu, cada filme, cada livro maravilhoso que você já assistiu ou leu, de alguma forma aponta para o verdadeiro redentor de toda a história. E a Bíblia não poderia ser diferente. Se colocamos cada texto em seu contexto canônico, ou seja, em como aquele texto, aquela narrativa, aquela passagem se encaixa no progresso da revelação, se encaixa na redenção, na história da redenção, então mais amplo, nesse contexto mais amplo, né, que é na história da redenção, se cada texto se encaixa dentro dessa história, será possível então discernir as conexões que apontam para Cristo. Não é que você precisa achar Cristo na pedra que Davi lançou na testa de Golias. Não é esse tipo de forçação. É você enxergar como aquela história, como aquela narrativa se encaixa no contexto maior da história da redenção. E aí então fica fácil para a gente sempre chegar em Jesus, que é sempre o ponto e a mensagem principal de cada texto. Então, a pergunta, a Bíblia diz respeito a mim? Se a resposta for sim, então essa é uma leitura moralista. É uma leitura que você vai tentar enxergar na Bíblia apenas parâmetros para uma vida boa, apenas uma forma de imitar a Jesus ou imitar os heróis da Bíblia. Mas na verdade a Bíblia não é assim. A Bíblia não diz respeito a nós, a Bíblia diz respeito a Jesus, e essa é uma leitura cristocêntrica. Então, como na própria história de Davi e Golias, a história de Davi e Golias não serve pra gente querer desafiar os nossos gigantes e pra gente ser corajoso, porque no final vai dar certo. E pra gente não ter medo. E pra gente... tem até filme, né, que fala sobre isso, desafiando os nossos gigantes. Mas esse texto não é para isso. Esse texto fala que Jesus se fez homem, um homem com limitações, um homem com fraquezas, assim como Davi tinha limitações e fraquezas comparado ao gigante Golias, e ainda assim Jesus vence a morte, vence o mal, vence o pecado através da sua fraqueza. Só que diferentemente de Davi, que só se coloca em risco, Jesus de fato morre para que então nós, o seu povo, sejamos salvos dos nossos inimigos. Então toda a história, independente de qual seja, não quer simplesmente ensinar a gente a viver uma vida boa, lidar com os dilemas do nosso dia a dia, mas quer nos mostrar a redenção em Jesus. Toda história bíblica. E a gente precisa aprender a cultivar esse tipo de visão e de abordagem à Bíblia, tanto na nossa leitura individual quanto nas nossas pregações. E por último, pregue ao mesmo tempo a cristãos e a não cristãos. Então não pregue apenas com vistas ao crescimento espiritual, achando que todos já são cristãos. Esse é um erro nosso. A gente quer ajudar as pessoas a crescerem porque a gente acha que todo mundo é cristão. Mas não. E não pregue também o evangelho apenas de forma evangelística, achando que os cristãos não têm mais o que crescer. Então a gente foca só nos de fora, ou no outro lado a gente foca só nos de dentro. Pregue ao mesmo tempo a cristãos e a não cristãos. Muitos que a gente acha que são cristãos precisam ser convertidos. Todos os que são cristãos precisam crescer a partir do evangelho. E quem é não cristão precisa do evangelho. Então todo mundo precisa do mesmo evangelho. Por isso, evangelize enquanto edifica e edifique enquanto evangeliza. Esse deve ser a nossa bandeira, né? A nossa frase. Esse deve ser o nosso grito de guerra. A gente precisa evangelizar enquanto nós edificamos e edificar as pessoas enquanto nós as evangelizamos. Não existe crescimento e não existe conversão
fora do evangelho. Tá? Então essas são as 5 formas de pregarmos um sermão, seja ele formal ou informal, que promove a renovação pelo evangelho. E por último, quais são alguns sinais da renovação pelo evangelho? Então, um sinal é que o avivamento acontece quando um grupo de pessoas, que em geral pensa já conhecer o evangelho, descobre que na verdade não o conhece e talvez não conheça completamente. Então, isso aqui é um sinal de avivamento, de renovação pelo evangelho. Quando um grupo já está na igreja há muito tempo, anos, e já leu a Bíblia, já conhece intelectualmente, ele descobre que na verdade ele não conhece. E que ele estava enganado. E que ele ainda era um moralista, um grande religioso, mas nunca tinha descoberto a profundidade e a beleza da salvação pela graça. Outro sinal da renovação é a igreja para de basear sua justificação em sua santificação. Isso aqui é muito importante. Por mais que nós conheçamos e saibamos sobre a justificação, sobre o ato de Deus nos declarar justos, muitas vezes nós procuramos essa justiça na nossa santificação, no nosso desempenho, no nosso crescimento. E queremos estar seguros quando a nossa santificação está indo aos nossos olhos bem, então a gente se sente seguro. Mas se a nossa santificação não está segundo os nossos padrões, ou segundo a gente pensa que deveria, então a gente põe em xeque a nossa justificação, porque a gente no final das contas está baseando isso, a justificação, na santificação. Se a gente não está cumprindo tudo, então a gente fica meio desesperado, a gente fica meio deprimido. Se a gente está cumprindo tudo aos nossos olhos, então a gente fica orgulhoso, ou seja, a gente não na prática ainda precisa crescer muito na justificação, para não baseá-la na santificação. Então esse é um sinal da renovação pelo evangelho, quando a gente para de basear isso aqui nisso aqui. As pessoas de fora da igreja, um outro sinal, são atraídas pela vida transformada da comunidade cristã como uma linda alternativa à sociedade humana sem Cristo. Então as pessoas de fora, elas são atraídas pela vida transformada da comunidade cristã. Elas ficam vislumbradas, elas ficam extasiadas com o que acontece entre nós, como já aconteceu muitas vezes na história da igreja. Pessoas de fora olharem para a igreja e falar: uau, o que é isso? Como que vocês conseguem ser assim? E aí, então ser uma ponte para que elas entendam o evangelho e entendam como a proposta do reino, a proposta da vida em Cristo, ela é uma alternativa maravilhosa, linda, exuberante para a nossa sociedade humana sem Cristo. Pensa na quantidade de desonestidade e de egoísmo e autocentrismo e falta de amor e falta de perdão e uma série de outras coisas que são comuns na nossa sociedade. Imagina se a nossa sociedade percebesse em nós esses elementos transformadores. Então elas veriam uma alternativa belíssima para o estilo de vida da nossa sociedade. Esse é um sinal da renovação. As pessoas de fora veem isso e desejam isso. Outro sinal é que as primeiras pessoas a serem avivadas contagiam outros membros da igreja rumo à renovação. Então, se temos uma pessoa entusiasmada, impactada, contagiada, avivada pelo evangelho, então essa pessoa acaba contaminando positivamente outros. Esse é um sinal da renovação. Uma nova realidade divina na adoração também é um sinal da renovação pelo evangelho. Uma percepção clara e amplamente sentida da transcendência de Deus. E essa a percepção clara, ela permeia os cultos, ela está presente nas nossas reuniões de adoração. Uma sensação única e singular de que Deus está ali no nosso meio. O que acaba edificando os crentes e ao mesmo tempo atrai e ajuda os que não são crentes. Eles olham e falam: existe alguma coisa aqui nesse meio. Tem alguma coisa aqui diferente. Então uma realidade de adoração
diferente, uma realidade divina na adoração é um sinal. Outro sinal é uma ênfase maior no evangelho e menos em distinções denominacionais. No avivamento, as pessoas percebem com mais clareza aquilo que as une, é muito mais forte daquilo que as separa. E elas podem então lutar num objetivo comum e juntas, e com menos ênfase em diferenças denominacionais. Há um sinal da renovação, crentes mais humildes e amáveis, caridosos e evangelistas. Gente que é afetada pelo evangelho é sempre mais humilde, é sempre mais misericordioso com o outro, ajuda aqueles que são oprimidos. E são pessoas que não conseguem ficar sem testemunhar do evangelho. Um dos sinais da renovação, dos sinais, é a própria transformação cultural. Não só as igrejas e os indivíduos são afetados e transformados, mas a cultura, o bairro, a sociedade é afetada por isso também. Por exemplo, o Tim Keller cita a abolição da escravatura e o fortalecimento das leis contra o trabalho infantil como resultados diretos de avivamentos. Então, a sociedade como um todo ela é transformada a partir daquilo que acontece em nós e a partir de nós. Em todas as dimensões, econômica, social, política, intelectual, todas essas dimensões são afetadas então e são transformadas por esse avivamento, por essa renovação. O evangelismo, centrado no evangelho, produz uma comunidade vívida e profunda. Ao mesmo tempo que essa comunidade abre caminho para o evangelismo, porque dá mais credibilidade ao evangelho. Ou seja, então uma coisa leva a outra. O evangelho produz uma comunidade viva e essa comunidade abre caminho para mais evangelismo, porque vivendo dessa maneira dá mais credibilidade ao evangelho, mais pessoas ouvem do evangelho e são renovadas, transformadas. Então esses são os sinais da renovação pelo evangelho e assim então terminamos o capítulo 6, a obra da renovação pelo evangelho. Vimos os meios da renovação, a pregação que promove a renovação e os sinais da renovação, e com isso terminamos essa terceira fase, essa primeira fase do evangelho. E na semana que vem começamos a falar sobre a cidade com o capítulo 7, contextualização intencional. E eu quero propor então novamente que vocês gastem um tempo em família respondendo essas perguntas que são colocadas no livro. Se você ainda não tem o livro, pause o vídeo, tire foto disso aqui e responda em família essas perguntas para vocês tornarem isso mais real, mais prático e guardarem melhor aquilo que foi passado, tá? Que Deus os abençoe. Lembrando que eu estou à disposição de todos vocês. Se vocês querem compartilhar as suas dúvidas ou contribuições, não precisa fazer pessoalmente no meu WhatsApp, mas podem comentar no próprio vídeo no YouTube, porque talvez outras pessoas tenham a mesma pergunta e podem ser beneficiados por aquilo que você comentar. Então qualquer feedback, qualquer contribuição ou pergunta, podem fazer aqui nos próprios comentários do vídeo e eu vou responder todos vocês, tá? Deus os abençoe. Tchau.